Começaremos lendo no livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 26 ao verso 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Especialmente o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Leremos em Êxodo, meus irmãos, capítulo 21, versos 22 ao verso 25. Essa passagem necessita alguns esclarecimentos com relação à tradução. Ela pode dar a entender exatamente aquilo que ela não deve dar a entender, como se encontra aqui na nossa tradução. Mas logo eu esclarecerei os irmãos sobre o significado dessa passagem. Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Em Deuteronômio, capítulo 4, nós leremos os versos 8 e 9. Deuteronômio 4, versículos 8 e 9. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Chamo a atenção especialmente para o finalzinho desse verso 9. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Um pouquinho adiante, na passagem conhecida como Shema hebraico, no capítulo 6, leremos os versos 4 a 7. Todo judeu sabe de cor essa passagem bíblica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Livro de Salmos, capítulo 78, Salmo 78. Leremos do verso 1 ao verso 8. Salmo 78, 1 a 8.
Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Em Efésios, meus irmãos, encontra-se uma das passagens bíblicas mais diretamente relacionadas ao nosso estudo. Os 4 primeiros versos do capítulo 6 da carta aos Efésios dizem assim, Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a última passagem, meus irmãos, que eu desejo ler nesta manhã, encontra-se na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. Nós leremos apenas os versos 4 e 5 e o verso 12. Versos 4 e 5 e o verso 12. Dentre os critérios apresentados para o exercício do presbiterato e do diaconato, nós encontramos esse aqui mencionado no verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E o verso 12, agora se dirigindo aos diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Há ainda uma outra passagem relacionada a essa, eu não havia indicado aqui, não nos custa nada ler, que se encontra em Tito, no capítulo 1, verso 6. Alguém que seja irrepreensível, no mesmo contexto, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Eu quero continuar nossos estudos, que estamos já realizando há alguns meses, sobre família bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã. E quero avançar um pouco mais no tema, um assunto que nós começamos a considerar no domingo passado. Domingo passado eu estive aqui explicando aos irmãos que seria mais conveniente, primeiro, fazermos um pequeno estudo, resumo, sobre a posição dos filhos, a situação dos filhos. E aqui estive considerando com os irmãos, apenas para os irmãos relembrarem, que, infelizmente, a nossa cultura ocidental tem uma visão
antagônica, ou podemos dizer até meio esquizofrênica, com relação aos filhos, com relação às crianças, ao mesmo tempo em que elas são quase endeusadas, santificadas como absolutamente santas e puras, uma visão romântica que não faz jus à revelação bíblica acerca das crianças, porque elas já nascem em pecado, são também corrompidas, são herdeiras da queda e do pecado. Ao mesmo tempo, as crianças são abandonadas, muitas vezes entregues à própria sorte, não têm a atenção que necessitam, muitas vezes, da parte dos pais, quando não são evitadas a todo custo e mesmo assassinadas, abortadas. E procurei enfatizar que apenas a Bíblia tem, ou apresenta, ou aborda a questão de maneira equilibrada, de maneira correta, de maneira adequada. E estivemos aqui resumindo o conceito bíblico de filhos, a visão bíblica de filhos, dizendo que eles trazem a imagem de Deus e dos pais, que eles devem ser encarados, porque isso eles são bênçãos da parte de Deus, mas que também eles são herdeiros do pecado. E uma visão equilibrada dos filhos deve levar em consideração essas verdades. Eles são imagem de Deus, foram criados à imagem de Deus, mas também trazem a imagem dos pais. Eles são galardão, herança do Senhor, bênçãos da parte de Deus para os pais. E também reconhecemos, eles trazem essa herança, eles carregam essa herança do pecado, eles são herdeiros do pecado. Os filhos dos crentes em especial são também, além disso, filhos da aliança, filhos da promessa, são herdeiros da promessa, eles fazem parte da igreja e devem ser preparados especialmente para dar continuidade à promoção do reino de Deus no mundo e para o louvor e para a honra e para a glória de Deus. E concluímos o nosso estudo domingo passado perguntando como, isto é, como é que isso pode ser realizado de maneira prática, e é o que eu quero considerar com os irmãos, começar a considerar com os irmãos hoje. Hoje eu quero considerar com os irmãos a questão dos direitos dos filhos. Domingo que vem, se Deus permitir, resumir os deveres, as obrigações das crianças, dos filhos, para então entrarmos na questão da paternidade. Porque, na realidade, hoje, quando eu estiver tratando dos direitos dos filhos, eu vou ser sucinto e vou tratar de um assunto apenas de passagem. Não porque as crianças não tenham direitos, eu não quero enfatizar isso, né? Mas porque, quando nós falamos dos direitos dos filhos, é a mesma coisa que falarmos das obrigações dos pais, dos deveres dos pais. E como eu disse aos irmãos, eu vou me concentrar mais, senão me tornaria extremamente repetitivo, mas me concentrar mais nessas questões quando estivermos tratando dos pais, dos deveres dos pais, das obrigações dos pais. E aí então nós estaremos detalhando aquilo que hoje nós estaremos esboçando apenas aqui, em termos de os direitos dos filhos. Então, os irmãos entendam isso. Estaremos apenas esboçando esse assunto sobre o direito dos filhos e então, a partir não da semana que vem, mas da outra, quando estivermos tratando sobre as obrigações dos pais, aí então nós estaremos enfatizando e pormenorizando mais esses direitos dos filhos que implicam em deveres e responsabilidades dos pais. Eu apenas resumi, portanto, alguns direitos que a Bíblia claramente menciona que as crianças têm, que os filhos têm. E um direito básico, um direito fundamental que os filhos têm é o direito à vida. Eu ia colocar o direito de nascer, mas lembrei que direito de nascer é o título de uma novela. Só os mais antigos como eu lembram disso, né? Então, eu coloquei o direito à vida, mas mais especificamente podia dizer que os filhos têm direito de nascer, têm direito a viver. Puxa, parece a coisa tão
tão óbvia, né? Tão evidente, que por que a gente vai tratar de um assunto como esse? Mas é preciso, pelo menos, ressaltar isso, porque, como eu já indiquei no domingo passado, na nossa sociedade com essa visão esquizofrênica com relação aos filhos, apesar de Deus haver ordenado a procriação humana, como nós lemos logo no primeiro capítulo do livro de Gênesis, ordenando que os pais se multiplicassem e fossem fecundos e enchessem a terra, o ser humano, muitas vezes por razão absolutamente indevida, não apropriada, se rebela e se opõe a esse mandato bíblico e evita absolutamente, desnecessariamente, os filhos. Alguns evitam ter qualquer filho. Por incrível que pareça, há casais que decidem não ter filhos por causa da profissão, por causa das suas, ou do prazer, ou não, porque não querem ser incomodados. E um assunto que, infelizmente, nós não podemos tratar, se Deus permitir, trataremos em outra ocasião e oportunidade, com relação a até que ponto os filhos devem ser evitados, ou até que ponto, e se assim, através de que meios podemos limitar o número de filhos. Mas, independentemente desse assunto, que não é um assunto simples e fácil para ser tratado aqui, para mim, parece evidente que muitos pais limitam de maneira não apropriada o número de filhos, por comodismo, por egoísmo, e não por razões, por motivos legítimos, por motivos razoáveis. Parecem não entender que filhos são bênçãos da parte de Deus, e dificilmente a gente fica limitando as bênçãos que nos querem dar. Geralmente nós queremos as bênçãos, né? A não ser que nós não encaremos esses presentes como bênçãos. Mas os filhos são bênçãos da parte de Deus e não devem ser evitados sem razão adequada, sem necessidades, ou com princípios humanistas, seculares, filosóficos, ou mesmo por motivações egoístas, motivações dessa natureza, como me parece às vezes acontecer. Então, os filhos têm direito à vida, ou nem nascem, porque eles são evitados e deveriam e poderiam estar abençoando os pais, a igreja, a nação, e não tiveram a oportunidade de nascer, porque foram evitados, porque não são de fato considerados como devem ser considerados bênçãos da parte de Deus, mas são vistos apenas como atrapalho na vida, como problema, como custo, e assim por diante. E dentre o direito à vida, ou o direito de nascer, outra questão relacionada ao assunto, que também controvertida, atual, bastante atual, mas não podemos abordar de uma maneira mais pormenorizada agora, de respeito à questão do aborto. Muitos filhos não nascem porque muitas crianças não nascem porque são abortadas. E há um interesse muito grande, muito forte do governo brasileiro de regularizar essa questão, de aprovar por lei essa questão, está tramitando, e Deus nos dê a graça de nos manifestarmos, assim, sempre que possível, e combatermos essa ideia maligna, diabólica, de aprovar, legalizar esse crime do aborto. Alguns defensores do aborto dizem que nem a Bíblia proíbe o aborto, que nós não encontramos na Bíblia uma proibição do aborto. O aborto não era uma prática
a ser naquele momento diretamente proibida. Mas há passagens bíblicas que deixam claro que o feto, antes de nascer, ele tem direitos iguais às pessoas vivas. E por isso eu li com os irmãos, Êxodo, gostaria que os irmãos abrissem, quero apenas elucidar rapidamente essa passagem. Êxodo capítulo 21, a partir do verso 22 ao verso 25, porque como está na nossa tradução, nós podemos ter uma ideia exatamente contrária àquilo que a passagem realmente quer dizer. A passagem oferece várias leis de Israel que Deus deu sobre a violência, contra a violência, de várias naturezas, e dentre essas leis há referência a brigas que acabam causando dano a uma mulher grávida, e lemos aqui que se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. As pessoas, se nós lermos inadvertidamente essa passagem, por causa da tradução aqui, aborte, nós podemos ter a ideia de que se houver uma briga e uma mulher grávida for ferida e abortar, mas ela não tiver algum dano maior, então a indenização seria alguma coisa menor. Agora, se houver dano mais grave, então seria olho por olho, inclusive olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e assim por diante. Mas na realidade não é exatamente o que o texto quer dizer. A palavra aqui traduzida por aborte, na realidade significa, literalmente no hebraico, está sair-lhe os filhos ou sair-lhe as crianças. Não significa que na luta a criança tenha sido abortada, mas vamos dizer que na luta a referência aqui é mais ao nascimento prematuro da criança por causa de uma briga ou de um baque que a mulher veio a ter, por causa de duas pessoas que estavam ali brigando e não tiveram cuidado com a mulher grávida, então veio a acontecer isso. Eu apenas trouxe para os irmãos, a Bíblia de Genebra é uma Bíblia bem conhecida, boa parte dos irmãos tem, aí fica mais fácil, não preciso recorrer a outros comentários, mas nessa passagem bíblica, a Bíblia de Genebra tem uma pequena nota que explica essa questão sobre o capítulo 21, versículo 22 do livro de Êxodo, diz assim, literalmente, sobre aborte, literalmente, suas crianças saírem, essa é a tradução literal do hebraico, ou seja, lhe saírem as crianças, lhe saírem os filhos. É usada aqui a palavra hebraica, que geralmente significa criança ou filhos, como por exemplo no versículo 4, onde nós lemos, se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. O verbo hebraico descreve a saída de uma criança. Não há razão, portanto, para limitar o dano à mãe. Mas se houver dano permanente para a mãe ou para as crianças, a recompensa deve ser paga ao marido, fixada por uma terceira pessoa. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é para o fato de que, lendo o texto de maneira adequada, isto é, vamos ler de maneira correta, se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de que o filho nasça prematuramente, essa é a ideia, porém sem maior dano, a ideia é especialmente para a criança, também pode ser para a mãe, mas especialmente para a criança, apenas nasceu prematuramente, mas não teve maior problema, maior dificuldade, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, porque causou o nascimento prematuro do seu filho, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, não a mulher só, mas a criança, especialmente a criança, então darás vida por vida, olho por olho e assim por diante. Isto é, claramente essa passagem bíblica identifica
os fetos como crianças. E a penalidade aqui é indistinta. Lá está ainda no ventre da mãe, mas se por causa de uma briga a criança, o feto por exemplo, morrer, então aquele que causou a morte do feto pagaria com a própria vida. Porque ele é um ser humano exatamente como a mãe ou como outro ser humano. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a passagem. Eu fiz questão de trazê-la apenas para ressaltar esse direito nesse contexto que nós estamos vivendo, em que, por causa do egoísmo, muitas vezes, da grande maioria das vezes, de mães e de outras pessoas, e do comodismo, tenta-se, por todas as maneiras, legitimar um assassinato, um crime, que é exatamente a prática de aborto. E em outros países, no Brasil segue essa tendência, está tentando, de todas as maneiras, legitimar o aborto apresentando razões que são absolutamente injustificadas e indevidas. Mas esse é um dos direitos da criança. Se tivermos oportunidade, no futuro, nós abordaremos melhor essas questões. São questões éticas, atuais, sérias, debatidas, a questão do controle da natalidade e a questão do aborto. Mas as crianças, biblicamente, têm direito a nascer, têm direito à vida, não devem ser indevidamente, por motivações espúrias, evitadas e não devem ser jamais abortadas, assassinadas no ventre materno. Outros direitos que os filhos têm é o direito de ser tratados com dignidade. Quando nós falamos em direito de ser tratados com dignidade, nós estamos relembrando o fato de que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tratei disso aqui no domingo passado com os irmãos. E exatamente porque eles trazem a imagem e semelhança de Deus, eles devem ter todo o respeito, ser tratados com toda a dignidade como seres humanos. Não é porque são crianças que eles não devem ser tratados como seres humanos, ou não mereçam o respeito dos adultos. E isso significa também, e é o que eu quero ressaltar, que eles não devem sofrer abusos. Não estou simplesmente usando uma linguagem atual com relação a isso, mas eu estou me referindo àquilo que a palavra de Deus mesmo nos ensina, em Efésios, no capítulo 6. A mesma passagem bíblica que ordena os filhos a obedecerem aos pais, pois isso é justo, e ordena os filhos, vamos considerar isso domingo que vem, a honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem e tenha vida longa. No versículo 4, exorta os pais, especialmente os pais, não mães, mas os pais. Claro que podemos aplicar isso de um modo geral a pai e mãe, mas a passagem bíblica se refere especialmente aos pais, que são mais tendentes a isso, somos mais tendentes a isto, a não provocar vossos filhos a ira, o que não significa que não devamos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor não justifica abusar deles, não justifica provocá-los a ira de maneira inadequada, de maneira incorreta, de maneira indevida. E a palavra de Deus nos ensina, portanto, que nossos filhos não devem ser abusados, eles não devem ser provocados a ira, eles não devem ser maltratados indevidamente. É uma tarefa muito séria e grave criar nossos filhos, educar nossos filhos. Eles precisam de disciplina, mas nós devemos zelar e ter cuidado para não extrapolar e para que a disciplina não se torne abusiva, seja por excesso no que diz respeito à disciplina física, ou seja por excesso verbal também, que nós podemos facilmente extrapolar e ir além e assim provocarmos no nosso filho
a raiva, a ira, por discipliná-los de maneira injusta e de maneira indevida, de maneira inadequada. Então, meus irmãos, biblicamente os filhos têm direito à vida, têm direito a nascer, e eles têm direito também, como portadores da imagem de Deus, a ser tratados com dignidade, e essa dignidade implica também em que no processo de disciplina necessário, indispensável, e a admoestação dos nossos filhos, nós tenhamos o zelo e o cuidado para não extrapolarmos e irmos além, especialmente nós pais, pelo mandato bíblico, que se refere especialmente não a pais no original, mas a pais no sentido de pai e mãe, mas pais no sentido de homens, patérias no grego, da ideia de que nós, maridos, os pais, somos mais inclinados, de modo geral, a provocá-los a ira. É claro que isso não é imutável, não é? Às vezes, dependendo do temperamento, da natureza, às vezes as mães podem ser inclinadas a fazer mais isso, mas o fato é que nós devemos ter o cuidado para tratar nossos filhos com o respeito e com a dignidade que eles merecem. O fato de serem crianças, o fato de serem nossos filhos, não significa que eles são propriedade nossa, eles não são propriedade nossa, Deus nos emprestou. São presentes que Ele nos deu, mas não foi assim incondicionalmente, não. Nos emprestou para nós criarmos e devolvermos. Apenas foram colocados sobre a nossa direção, sobre o nosso cuidado, sobre o nosso zelo, para prepará-los para Deus, a fim de que então alcancem os propósitos para os quais todos nós viemos a este mundo. Também os filhos têm direito, quero chegar na parte final, que vem depois, têm direito a conhecer a sua condição. Não vou me demorar aqui, porque na realidade é a implicação daquilo que estivemos considerando no domingo passado. Domingo passado eu estive definindo os filhos, biblicamente, como sendo bênção de Deus, com base no Salmo 127, 128, herdeiros do pecado, Salmo 151, 5, 58, 3, Romanos, etc., e como filhos da aliança, no caso dos filhos dos crentes. E chamei a atenção, e quero enfatizar isso aqui, que os filhos têm direito a conhecer a condição deles, o estado deles. Os filhos têm direito de saber que eles são não transtornos ou problemas a serem evitados ou abortados, mas que eles são herança de Deus, que eles são bênção de Deus. Filhos precisam compreender que essa é a condição deles. E eles compreenderão se nós, de fato, os tratarmos como presentes, como herança, como bênçãos, e não como problemas, como transtornos, como dificuldade a ser desvencilhada ou como companhia indesejável ou coisa semelhante. Eles precisam saber também, por outro lado, para que haja uma visão equilibrada, que eles são pecadores, que eles são herdeiros do pecado, que eles não são inocentes, que eles trouxeram profundamente impregnada neles a corrupção de Adão. Eles foram gravemente afetados pela queda, de modo que a imagem de Deus está corrompida, com a qual eles foram criados, está corrompida neles como ficou em Adão e em nós. E que essa imagem precisa ser restaurada com a graça de Deus. E por isso, eles precisam de disciplina, precisam de admoestação, precisam de limites, de autoridade e assim por diante, nós estaremos considerando adiante. E os crentes, de maneira especial, precisam saber que são filhos da aliança, precisam conhecer esse estado abençoado em que eles se encontram pela misericórdia e graça de Deus. Não significa que eles não têm pecado, não significa que eles não sejam herdeiros do pecado, não significa que eles não precisem de salvação, mas significa que pela misericórdia e graça de Deus, eles desfrutam da manifestação maior da graça comum de Deus. Eles são colocados na igreja, eles têm pais crentes para orarem por eles, eles desfrutam do cuidado do Senhor, especialmente para eles também as promessas de Deus. Não há risco de imaginarmos, como crentes, que nossos filhos não serão salvos porque não foram eleitos
da parte de Deus. Não é um raciocínio que seja justificado biblicamente. E os nossos filhos precisam conhecer disso, que eles são bênção de Deus, que eles são herdeiros do pecado, e os filhos crentes, de pais crentes, que pela graça de Deus, eles têm o favor de Deus sobre eles, que eles têm sido privilegiados na condição em que eles se encontram como filhos de pais crentes, como membros da igreja, onde eles podem ser criados vendo as pessoas orarem, o testemunho dos irmãos, o ensino bíblico em geral, as orações da igreja, os seus pais sobre cuidado e sobre orientação, tudo isso constitui uma bênção muito grande, e os pais devem inculcar nos seus filhos a compreensão da bênção que isso significa para eles e para a nossa vida. Então, os filhos têm direito à vida, os filhos devem ser tratados com dignidade, têm direitos a ser tratados com dignidade, têm direito de conhecer sua condição. Eu quero enfatizar no tempo que eu ainda tenho, irmãos, principalmente, eles têm direito de ser preparados. Aqui é que, especialmente, eu preciso ser resumido, porque nós vamos ainda pormenorizar essa questão do preparo dos filhos. Mas hoje eu quero só esboçar essa questão, que filhos têm direito, nos foram confiados para serem treinados, nos cabe treiná-los, nos cabe preparar os filhos. Estou pensando na linguagem de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos, especialmente o versículo 7, esse nosso dever de inculcar as palavras dos filhos, falando delas sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, esse dever ou como lemos lá em Provérbios, o dever de preparar as crianças, preparar os filhos, treiná-los nos caminhos do Senhor, para que eles não se desviem dele. Ou na linguagem de Provérbios, na linguagem de Efésios, nosso dever de criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, é nesse sentido que eu digo, os filhos têm o direito de ser criados, os filhos têm direito de ser treinados, os filhos têm o direito de ser preparados. E a primeira pergunta, meus irmãos, e eu preciso enfatizar isso, porque é fundamental, e eu ficaria grato a Deus se os irmãos e irmãs pudessem aceitar de coração o caráter genuinamente bíblico dessa afirmação, desse ensino, é que esse dever, essa responsabilidade, esse direito que os filhos têm de ser preparados, é responsabilidade dos pais. Quando eu digo pais, eu não digo pais necessariamente naturais, biológicos, adotivos, ou responsáveis, aqueles que têm a guarda. Esses é que têm a responsabilidade bíblica sobre as crianças, sobre os filhos. É preciso ressaltar isso porque, na minha compreensão, há desvios sérios relacionados a esse assunto. A responsabilidade pela criação, pelo preparo, pelo treinamento dos filhos, pela educação dos filhos, não é do governo, não é da escola, não é da igreja, não é de parentes, não é de empregadas, é dos pais. E enquanto os irmãos e irmãs não aceitarem de coração isso e não compreenderem as implicações disso, jamais vocês conseguirão avançar.
Não adianta colocar a responsabilidade nem em governo, nem em escola, nem em igreja, nem em ninguém, porque a responsabilidade é nossa, dos pais. Eu sei que essas instituições muitas vezes têm se arrogado essa responsabilidade muitas vezes, o governo, mantendo as crianças o maior tempo possível na escola e intervindo, muitas vezes indevidamente, na autoridade que compete aos pais no que diz respeito à criação dos filhos. Muitas vezes a escola tenta fazer isso, quando não, na realidade não é sua responsabilidade, não é seu dever fazer isso. E, infelizmente, as igrejas também tentam fazer isso. E quando nós não fazemos e não proporcionamos ocasiões para isso, não é porque nós não podemos fazer ou não sabemos fazer, seria fácil organizar essas coisas. Mas é porque nós temos convicção de que não devemos ser feitos. E muitas vezes me entristece porque não fazemos aqui e pais daqui vão procurar às vezes em outro lugar, como se não entendessem, não compreendessem que é a vocês que cabe essa responsabilidade, não é a outros pastores, nem retiros, nem aquilo outro. Enquanto os pais não compreenderem essa verdade, nós continuaremos tendo filhos indisciplinados, nós continuaremos tendo crianças crescendo desobedientes aos pais, rebeldes, que não andam de conformidade com a vontade do Senhor. Meus irmãos, é incrível a capacidade que o meio evangélico tem de dizer que crê na Bíblia e que a Bíblia é que ensina e tudo, condena os católicos porque inventam doutrinas que não tem na Bíblia, ou práticas que não tem na Bíblia, mas ao mesmo tempo criam dogmas que não tem na Bíblia. Simplesmente procure no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qualquer ideia semelhante a essa prática contemporânea evangélica de atribuir à criação dos filhos a responsabilidade à igreja ou alguns especialistas eclesiásticos que darão palestra para ensinar seus filhos a ensinar, a fazer as coisas e ensinar. Procurem, vocês não vão achar nada disso. O que vocês vão achar explicitamente ensinado na Bíblia é essa atribuição ser conferida aos pais. Por exemplo, eu li com os irmãos em Deuteronômio, 2 passagens no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, e depois no capítulo 6. No capítulo 4, quero chamar a atenção dos irmãos apenas para o final do versículo 9. Li um pouco mais para os irmãos terem apenas o contexto daquele momento, o povo de Israel entrando à beira da terra prometida, e Moisés então ali ensinando o povo, admoestando o povo e exortando acerca dos deveres dos pais de fazer com que seus filhos conheçam a revelação divina, conheçam a vontade de Deus e guardem a vontade de Deus. Que grande nação há que tenha estes estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu vos proponho? No final ele diz, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Isso é dever dos pais fazerem isso. Compete aos pais ensinar os filhos, orientar os filhos, disciplinar os filhos, instruir os filhos, controlar os filhos, exercer autoridade sobre seus filhos. E não a escola, a igreja, a presbíteros, a pastores, a diáconos, não nos compete. E se for para simplesmente nós cedermos e fazer o que todo mundo faz para agradar, melhor entregar a função do que deixar de fazer ou insistir naquilo que a palavra de Deus nos ensina. É perigoso, como dizia Lutero, andar contra a consciência. Deuteronômio é muito claro, meus irmãos. No capítulo 6, essa passagem tão conhecida, ouve Israel, seu nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Cabe aos pais fazer isso assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Bom, é verdade que se você não anda com seu filho, não dá, não é? Se você não senta com o filho, como é que você vai falar dessas coisas? Mas
aqui claramente compete aos pais ensiná-los a vontade de Deus, a obedecerem à vontade de Deus, a praticarem a vontade do Senhor, a conhecerem a vontade do Senhor. Compete aos pais fazerem isso, é na casa, conversando, acontece alguma coisa, é andando, é no ônibus, é no carro, quando está fazendo alguma coisa e vê alguma coisa, interpreta esses fatos à luz da palavra de Deus, ensina o que está por trás aos filhos. Se os irmãos avançarem um pouco para o livro de Provérbios, esse manual de sabedoria no Antigo Testamento, eu não vou poder ir muito longe, porque gastaria muito tempo, porque tem muito material sobre isso, só no livro de Provérbios. Mas, se os irmãos forem ler o livro de Provérbios, verão que essa atribuição da criação, da educação dos filhos, é dos pais. Há um refrão no livro de Provérbios, os irmãos podem perceber, especialmente nos primeiros capítulos, filho meu, filho meu. Os irmãos vão ler dezenas de vezes, filho meu, é assim, filho meu, dê atenção ao seu pai e à sua mãe, filho meu, ande no bom caminho, filho meu, não é filho teu, filho do outro, filho de fulano, mas é filho meu. Olhem, por exemplo, capítulo 1, versículo 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque são diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A porção seguinte desse texto é tão importante, é tão preciosa, mas se Deus permitir, teremos a oportunidade de abordá-la um pouco adiante. Olha o início do capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Início do capítulo 3, apenas para ficarmos nessas sessões mais marcantes, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Início do capítulo 4, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para o conhecimento e o entendimento. Capítulo 5, filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência. 6, filho meu. 7, e assim por diante, os irmãos, eu só cansarei os irmãos, chamando a atenção para esse fato. Compete aos pais ensinar, instruir, orientar, comunicar sabedoria, entendimento, discernimento, disciplina aos filhos. Alguém pode dizer, isso talvez fosse uma prática do Antigo Testamento, mas na passagem clássica que lemos em Efésios, no Novo Testamento, qual é a instrução que nós recebemos aqui? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, é evidente do ensino bíblico como um todo que essa atribuição da criação dos filhos não compete a governos, não compete a escolas, não compete à igreja, não compete a avô e a avó, a não ser que tenha a guarda das crianças, seja responsável mesmo, não compete muito menos a empregadas. Quando os pais saem, vão embora e deixam os filhos com a empregada, elas serão a tutora, elas não estão qualificadas para isso, não por outra razão, mas porque não são seus filhos. Há questões graves relacionadas a isso, queremos uma solução rápida, imediata, queremos atribuir e resolver o problema jogando para outro ou para outras pessoas, mas não tem jeito, essa é a atribuição nossa. Eu estive lendo durante a semana o livro de um autor reformado, dos mais conhecidos na área de aconselhamento bíblico. Na área de aconselhamento bíblico, no meio reformado, um dos nomes mais conhecidos é, sem dúvida, o nome de Jay Adams, todo mundo conhece. Mas há um outro autor da mesma linha, e bastante conhecido e recomendado no meio reformado, que tem como nome George Scipione.
Ele é professor do Seminário de Westminster, na Califórnia, muito conhecido, tem alguns livros, vários livros escritos nessa área, e tem sido muito bem recomendado. E às vezes a gente lê e sabe, estuda a Bíblia, e diz, não tem dúvida, a Bíblia é isso mesmo. Mas a gente constata a insistência de alguns pais, a resistência em alguns pais em aceitar esse tipo de ensino e procurarem uma situação paliativa, como se nós estivéssemos falhando por não proporcionar uma ocasião direta para ensinar diretamente, muitas vezes, as crianças, e vão buscar fora, que eu digo, será possível que... E aí, estive lendo um especialista sobre esse assunto, tratando exatamente sobre isso. Ele escreveu um livro que tem como título, que está aí no quadro, é A Batalha Bíblica pela Família. E vou ler apenas a seçãozinha que ele menciona sobre a responsabilidade, quando ele diz assim, ele vem tratando do assunto, sobre essa batalha, e diz então que isso levanta a questão sobre a educação e o processo do treinamento das crianças, que é um processo muito vasto e que demandaria um livro inteiro. E aí ele diz, os pais são responsáveis pela educação das suas crianças, dos seus filhos. E, embora a igreja, o Estado, instituições voluntárias, organizações voluntárias, se vistam ou se arroguem interesse com relação ao preparo das crianças, Deus não confere responsabilidade a nenhuma outra pessoa ou instituição na criação dos filhos que não aos pais. Deus instrui os pais a criar os seus filhos e assume que eles o farão. Eu não vou cansar os irmãos com citação, cito apenas para indicar que essa não é uma posição tupiniquim, não é nós que estamos inventando esse tipo de coisa, isso é conhecido e clássico naqueles que conhecem de fato esses princípios de educação e essas questões relacionadas à família no meio genuinamente reformado. E no meio genuinamente reformado, a responsabilidade, a atribuição da criação dos filhos não é do governo, não é da escola, não é da igreja, não é de empregadas, é dos pais. Ou seja, dos responsáveis legais. E se eles não fizerem isso, dificilmente outros poderão fazer. Não significa que a igreja não tente ajudar, ou que a escola não tente ajudar, nos limites da sua capacidade, mas absolutamente consciente que a nossa participação jamais pode substituir a responsabilidade que, na realidade, compete aos pais. A igreja, o autor que eu mencionei, continua depois dizendo, a tarefa da igreja é pregar o evangelho, não é ensinar essas tecnicalidades, essas coisas assim. E realmente a tarefa da igreja é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho, é edificar a igreja, edificar os pais, as crianças de um modo geral, mas compete aos pais a responsabilidade pelos filhos, e queira Deus que Deus convença que isso é o ensino bíblico e não uma tentativa nossa de se desvencilhar de um dever ou de uma responsabilidade que na verdade não é nossa, mas apenas tentamos nos amoldar e nos conformar àquilo que a palavra de Deus nos ensina no que diz respeito a essa área, para o bem dos pais e para o bem dos filhos. Mas direito dos filhos ser preparados, essa responsabilidade é dos pais, e os meios, nós vamos ter oportunidade de detalhar isso, eu hoje vou só mencionar. Os meios para alcançar isso, para prepará-los, são esses apenas indicados aí. O ensino, lembrem de Deuteronômio, em casa, na rua, onde estiver, os pais ensinando os seus filhos. A oração pelos filhos. O exemplo, sem o que a instrução dificilmente prosperará ou surtirá efeito. Os filhos têm que ver nos pais.
e eles veem melhor do que os pais imaginam, os filhos percebem, os filhos veem, se os pais são sinceros na determinação deles de viver para a honra e glória de Deus. A autoridade, os filhos precisam de autoridade, isso é um meio para criá-los. Autoridade e disciplina não significa abuso, mas os filhos precisam, meus irmãos, de autoridade. Se Deus permitir, eu teria oportunidade para desenvolver isso. Mas muitas vezes os pais falham no exercício da autoridade com seus filhos, as crianças ficam sem ter consciência, tem autoridade sobre si, alguém responsável por eles, e por isso não existe a disciplina. Eu vou correr para concluir. Precisam ser preparados em várias áreas, tudo isso é competência dos pais, área física, intelectual, emocional, mas principalmente na área espiritual. Os filhos precisam e têm o direito de ser preparados nessa área, fisicamente. Os pais devem zelar por isso, para que seus filhos tenham saúde. Se não fazemos, erramos, não tentamos nos justificar, erramos, se não cuidarmos da saúde dos nossos filhos. Também da saúde intelectual deles, não significa que não possamos ter ajuda nesse sentido, mas a responsabilidade é dos pais. Emocional, a responsabilidade é dos pais, não é da doutora Lindalva, não é de psicólogo, nem de psiquiatra, nem de pastor, nem de presbítero, é dos pais, a saúde emocional dos seus filhos, e principalmente espiritual, é responsabilidade dos pais. Também não é de pastores, nem de presbíteros, nem de igreja em primeiro lugar, é principalmente, essencialmente, dos pais que têm essa responsabilidade. E queira Deus que Deus dê aos irmãos e irmãs a consciência da prioridade devida no que diz respeito a essas áreas em que os nossos filhos precisam ser preparados. É necessário que eles sejam fisicamente saudáveis? É claro, é responsabilidade nossa. Eles devem ser intelectualmente preparados? É claro, senão como dominar sobre a criação, como sujeitá-la e desenvolvê-la para o bem próprio da sociedade, para a honra e glória de Deus? Emocionalmente, é claro, senão como terão condições de ser úteis e maduros na sociedade, mas, em primeiro lugar, a área espiritual. E ainda que, em virtude dessa preocupação, outras áreas precisem ser um pouco sacrificadas, que assim seja, mas a alma deles não pode ser sacrificada. Não podemos priorizar, como muitas vezes acontece, o treinamento ou o preparo intelectual dos nossos filhos, por exemplo, em detrimento da qualificação e do preparo espiritual dos nossos filhos. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes os pais... Aqui estão duas escolas. Uma escola, digamos que tivesse uma escola menos... com nível acadêmico um pouco inferior que outra, mas aonde não é o nosso caso, viu? Não é o nosso caso e as evidências demonstram isso. Mas digamos que o Centro de Estudo de Onópolis fosse, nessa hipótese absurda, inferior a outras instituições de ensino em Belém no que diz respeito à questão acadêmica. E você tem um recurso suficiente para colocar os seus filhos numa escola que tivesse a condição acadêmica superior. Mas você sabe que lá você estará expondo a alma dos seus filhos a perigos e riscos. E aqui você teria muito melhor condição e seria muito mais favorável à alma do seu filho. Aí entra a prioridade. Qual é a sua prioridade? E, infelizmente, às vezes tenho visto pais, não nessa questão específica, pais que preferem colocar em risco a alma dos seus filhos porque eles priorizam o treinamento e a formação deles em outra área. Poderia dar exemplos, mas hoje eu não quero me deter muito sobre isso, ainda pretendo abordar melhor a questão, mas Deus nos dê a graça de priorizar a coisa certa, isto é, o coração dos nossos filhos, a alma dos nossos filhos, o bem espiritual dos nossos filhos, que isso nunca seja deixado de lado em virtude de outras necessidades e outras questões.
Seu filho precisa de exercício físico? Precisa. Precisa cuidar fisicamente? Precisa. Mas esse preparo físico vai expô-lo a perigos, você tem consciência, então melhor inventar aí arranjar uma outra maneira de prepará-lo, ou então, ainda que seja um preparo mais inadequado, desde que a alma do seu filho não seja colocada em risco. Eles têm direito de ser preparados, essa responsabilidade é dos pais. Os meios para isso são o ensino, a instrução, a orientação, a oração, o exemplo, o amor, absolutamente necessário dos pais, a autoridade dos pais, a disciplina dos pais. Terei oportunidade de detalhar essas questões. Eles precisam ser preparados em várias áreas: física, intelectual, emocional e espiritual. Mas os propósitos, meus irmãos, que devemos sempre ter em mente no que diz respeito ao preparo, esse direito que nossos filhos têm de serem preparados, maiores, estão relacionados àquilo que procuro resumir aqui, isto é, a salvação deles, a edificação deles, ou seja, a santificação deles, a promoção do reino de Deus e a glória de Deus desse mundo. Quando nós criarmos os nossos filhos, não faça isso. Não escolha a profissão dos seus filhos porque essa é mais rentável do que outra. Não priorize essa questão econômica. Não faça isso. Ou a questão social, de uma melhor escola no sentido de uma escola mais rica ou alguma coisa assim. Não. Priorize a salvação do seu filho. O que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ele alcançar muitos graus e perder a alma, podemos parafrasear? Ou o que adianta ficar muito rico e perder a alma? Então, a salvação dos nossos filhos deve ser priorizada, a edificação dele deve ser priorizada, em termos de santificação. E em termos de objetivo maior, nós sabemos, em tudo na vida, é a promoção do reino de Deus, e a honra e a glória do Senhor. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, apenas mencionando esses direitos que as crianças têm, os filhos têm. Direito à vida, direito a ser tratados com dignidade, isso é bíblico, nos termos bíblicos. Direito de conhecer a condição deles, real, de um lado e de outro. Direito de ser preparados. E lembrem, investiguem a Bíblia, analisem, sejam como bereanos e não apenas se deixem influenciar pela mentalidade evangélica e prática e costume evangélico. E vejam que essa responsabilidade não é da igreja, não, é dos pais. Os meios são esses que estivemos considerando: o ensino, a oração, o exemplo, o amor, e vamos abordá-los mais pormenorizadamente posteriormente. A autoridade, a disciplina. Essas áreas todas são importantes, mas a espiritual tem que ser priorizada, e os propósitos principais são esses, os alvos a serem alcançados: a salvação dos nossos filhos, não apenas a salvação, mas a edificação, o crescimento, possamos entregar a Deus rapazes e moças maduros, fiéis, líderes na igreja, diligentes, servindo a Deus, santos e retos, piedosos, úteis, e que tenham como objetivo e alvo a promoção do reino de Deus e a glória de Deus nesse mundo.